para todas aquelas pessoas que gostam de comer algum docinho e falar, não, é muito complicado achar algum doce na rua, em alguma loja, em alguma lanchonete que seja vegano, é meio complicado assim. Então eu sugiro para vocês tentarem em casa quantas vezes seja necessário. Não desiste de fazer essas coisas aqui bem simples. Os ingredientes não são tão caros assim para fazer uma massa. Aí você fala, não dá certo a primeira vez, não importa, pessoal, você vai, aí pega o erro da vez anterior para não fazer de novo na próxima receita. E quando fazer uma receita certa, não esqueça de pegar um caderninho e botar aí os ingredientes e a medida e o tempo que você usou, para usar sempre aquela referência padrão da sua própria receita. Então, eu recomendo para vocês em casa investir, para você sempre ter as ferramentas e os materiais adequados para trabalhar a confeitaria, que é um trabalho mais minucioso, que tem que ter mais cuidado mesmo. Eu sugiro usar forma de silicone. Por quê? É mais fácil de tirar, você não fica com aquela espátula depois raspando aí para lavar, é muito mais simples de lavar. E também tem uma durabilidade se você consegue cuidar bem dela e vai ser sua companheira por bastante tempo. Então, como a massa já tem 2 colheres de óleo, a gente não precisa botar aquele monte de óleo e a farinha para ela não grudar, porque ela já tem oleosidade dentro. A gente vai e pega papel toalha, unta um pouquinho no óleo vegetal, só um pouquinho, não vai e bota diretamente da garrafa. Por quê? Porque se fica um monte de óleo no lugar da forma, a massa vai começar a se separar, nem que óleo com água, sabe? Então você não vai poder deixar a massa totalmente esparcida aqui, esbarrada na forma. Só passar sem deixar muito óleo, é só para ela não grudar mesmo pela borda e bem no chão também da forma. Então, põemos com o papel, óleo, só pincelando assim, sabe? Não deixando muito óleo também, porque senão a massa vai queimar, o óleo vai queimar e vai passar para a massa. É só o suficiente para ela não grudar. Eu prefiro, para fazer um bolo de uma montagem bonita, dividir a nossa massa em 2 formas. Assim a gente tem a tampa e tem a base. Às vezes você faz só uma forma, você tem que cortar no meio, às vezes uma fica mais grossa que a outra, então aqui você tem um controle e divide em 2. Quando fica as ondas assim, dá pra ver que a massa tá homogênea. Quando cai, você pode escrever com ela. Ó. Em 2 partes. Vamos levar ela para o forno a uma temperatura de entre 150 e 200 graus, não mais que isso, por uns 25, 30 minutos só. Forma de silicone não pode pôr diretamente no forno, porque senão as suas formas vão derreter. O que tem que fazer mesmo é pôr elas em uma forma metálica. Então a nossa forma de silicone, a gente tem que ter cuidado, porque ela não pode trabalhar por sobre 240 graus, senão ela vai queimar, vai sair um cheiro horrível de plástico queimado e sua forma vai dizer tchau para você. Então a forma metálica vai proteger o calor para não vir diretamente no silicone. Então vamos levar ela para o forno, como eu já falei, uns 25 minutos, 30 minutos aproximadamente, a uns 150, 200 graus. Vamos levar para o forno. Com muito cuidado, sem queimar. E vamos esperar para a massa estar pronta para poder montar o nosso bolo. Tá? Então, como a magia da TV, da VGTV nos permite, eu já tenho pronto 2 tampas de bolo. Você fala, nossa, ela pega a massa e ela não quebra. Justamente a gente consegue fazer uma massa que tem resistência para pôr um recheio bom, uma boa quantidade de recheio, sem medo.
Então, essas são as duas tampas que eu vou precisar. Você fala, nossa, muito fininho, vai ficar um bolo muito baixo. Mas tem um segredo para fazer crescer o nosso bolo. Sempre para selecionar a tampa, para falar qual que vai ser a parte de cima. Aqui é mais lisa para poder confitar e deixar uma coisa mais bem apresentada. Você tem que virar, examinar duas partes. Dá para ver que são duas massas sem... Ela não quebrou, ela não fez nada, ela está intacta. Vou usar esse aqui e esse aqui vou deixar para base mesmo. Então, eu vou pegar uma faca. Pode ser uma faca serra, uma faca pequenininha que você usa em casa. Vamos a cortar aproximadamente um dedo. Mais fácil que falar com medida, é mais prático com a coisa que você tem. Vamos a cortar um dedo, cortar uma borda, por assim dizer, do bolo, para dar altura e poder criar uma faixa para segurar o recheio do nosso bolo. Dá para cortar, ela vai quebrar, mas pessoal, não tem que ter medo porque tudo dá para arrumar aqui. Você faz um corte no meio. E vamos a separar. É o que eu habitualmente costumo fazer. Eu aprendi de uma amiga essa técnica aqui de fazer a borda. Vamos a botar uma borda, ainda ela tá grande, então a gente tira mais um pouco, depende da medida da sua base, aí ela já tá certo. Aí a gente cria altura, já tem mais 2 dedos de altura no nosso bolo, e também cria um cinto para segurar os nossos cremes, a fruta que você vai pôr, a geleia, porque se você põe sem a borda e botar a tampa, o bolo vai esbarrar para fora. Só que com a nossa borda, o nosso segredo para todos os nossos amigos veganos e vegetarianos é segurar o recheio. Então, como ela vai ficar maior, tem que fazer o mesmo esquema na outra tampa. Cortar aproximadamente um dedo. Para poder já pôr o recheio do nosso bolo e começar a confeitar à vontade. Sem medo, dá para aproveitar, dá para o pessoal experimentar como ficou a massa. Não joga fora, pessoal. Duvido alguém jogar fora um pouco de massa de chocolate. Aí dá para decorar mesmo com a mesma massa. Ou para deixar aquele pedacinho para o café da manhã do dia seguinte. Sempre vai rolar uma ideia boa. Então, eu já tenho a tampa do meu bolo. Aí depois imagina tudo isso aqui confeitado já com creme. Aí vai ter outra cara. Aqui é só massa, né? Então agora eu passo o seguinte, é trabalhar o nosso recheio. Tá, então pessoal, a gente vai agora fazer o nosso recheio. A parte mais importante, a identidade de um bolo é o recheio e a decoração. Porém, em diferentes países você tem, sei lá, strudel, que é? Um bolinho enroladinho, tipo rocambole, com maçã dentro. E eles são típicos. Você aprende o nome, vê o recheio e não esquece jamais. Sabe que o tiramisu tem café. Sabe que o brigadeiro é uma bolinha de chocolate. Então, nesse caso, o Floresta Negra é basicamente massa de chocolate. Tem que ser sempre. Tem alguma variação aí de Floresta Branca, isso assim. Mas a original é a Floresta Negra. E o recheio dela é creme com cereja. Como eu não consumo álcool, tipo, originalmente a receita tem álcool, vai umedecido com álcool de cereja que é chamado Kirsch. O álcool de cereja é Kirsch. Eu vou utilizar a calda da cereja para fazer como que o nosso álcool aqui. Assim fica mais apto também para criança poder comer, porque se assim não fica muito forte, dá para fazer para aniversário de criança também. Então, como eu falei no começo, o nosso chantilly vegetal tem variadas formas de utilizar ele. Pode fazer sorvete, pode fazer decorações de bolo, pode fazer recheio, uma infinidade de coisas. Você vai comprar e não vai perder, certeza. Você numa semana vai acabar com ele, vai pedir mais um e mais um. Para recheio eu vou usar isso.
Eu vou misturar a cereja com o chantilly batido, então vai ficar um creme e vai virar de outra cor, vai ficar meio rosa, que aí vai dar, no corte do bolo, vai ficar a massa preta, o recheio que é meio rosa com a cereja cortada pela metade e a coberta que vai ser basicamente chantilly branco. Então vai ter 3 cores no nosso bolo e vai ficar bem bonito. Vamos levar 150 ml de creme na batedora elétrica, ou pode trabalhar com a mão, mas como aqui estamos na TV, vamos fazer na batedora elétrica para conseguir ele mais rápido. Então vamos bater o nosso chantilly vegetal aqui. É bem necessário pôr o chantilly uns 10, 15 minutos na geladeira que você comprou, assim, para ele dar uma firmada, uma firmeza aí no ponto. Vamos bater ele. E então a gente vai, na hora de passar o nosso recheio, eu vou mostrar pra vocês como ficou. Chantilly vegano, dá pra tinturar, dá pra botar corante e vegetais, misturar pra fazer outro tipo de bolo, rosa, amarelo, verde, tem um monte. Tem uma marca chamada Wilton de confeitaria que tem corante e vegetais pra gente trabalhar. Eu vou botar aqui. Não tem que ficar tão firme assim, porque é para recheio mesmo. Para cobertura é diferente. Para cobertura tem que ficar um pouco mais consistente. Eu vou botar aqui o creme. É o creme aqui. Eu já tenho aqui umas 200 gramas de cereja em calda. Você pode pôr geleia de cereja, é meio difícil de achar, mas assim, se tiver em casa é mais fácil no mercado procurar cereja em calda mesmo. Não vai perder a calda, não vai jogar fora, vai umedecer o bolo com isso e vai dar cor imediatamente. Ó, já quando a calda caiu, ela ficou rosa, a gente nem precisa de corante. E ela também, como tem tudo, o gosto concentrado da cereja, ela vai tomar uma cor bem palidinho, bem bonito. E vai dar um sabor também no nosso chantilly. Não vai ficar com sabor de chantilly mesmo, vai ficar com gosto de cereja. Como eu tenho aqui mais calda adicionado, pode botar mais, depende do gosto. Eu gosto bem doce mesmo. E já está pronto para rechear. Aqui está o pedaço inteiro da cereja, que é o mais legal disso aqui. Porque o monte que eu estava falando da Alemanha, na floresta, é conhecido pela famosa cereja, a árvore de cereja que ele tem, o cereja lá. Que daí que faz o licor, e aí se criou essa composição desse bolo tão tradicional europeu. Agora vamos rechear. Aqui você vai ver a função da borda, que é muito interessante, muito legal. Bastante cereja, bastante recheio, caprichar. Todo mundo gosta de um bom recheio, uma boa fatia, nada de miséria. Então, já está pronto